O mundo é movido pelo dinheiro. Quem discordaria disso? Todos precisamos e sempre precisaremos do dinheiro. Mas é só isso que move o mundo? Claro que não. Você já tentou calcular o retorno de investimento da sua viagem mais querida? Do presente que deu a um amigo? Ou de uma ajuda que deu ao seu filho? Eu te garanto que o balanço não vai ser positivo. Nem a Betina vai conseguir te ajudar. Este foi um episódio em que passei o tempo inteiro pensando: o que nos move quando não é o dinheiro? Existem travessias que você ama fazer. Esta de São Francisco do Sul ao Paranaguá não foi uma delas. O vento foi muito inconstante. Ondas de lado, ficamos molhados o tempo inteiro. Já pegamos ventos bem mais fortes. Mas essa era uma viagem que, embora pequena, minava a nossa resistência. A Aline agora está meio enjoada, dormindo. Mas em um momento à noite, onde precisei risar as velas com ventos fortes, ondas grandes e mal consegui enxergar 1 metro à minha frente, ela me ajudou muito. Foi uma mão firme no leme, na qual a minha vida dependia durante algum tempo. Chegando aqui em Paranaguá, a noite foi meio puxada, muitas rajadas, teve uma de 40 nós. E o fogo aqui não ficava só nisso, ficava oscilando, assim, às vezes 15, 40. E a gente tá um pouco enjoada, tô bem cansado, mas agora tá tudo tranquilo. Tô chegando no canal de Paranaguá. De ônibus é bem mais fácil. O canal da Galheta, que é o acesso sul à Baía de Paranaguá, é muito interessante. Um canal dragado por onde passam diariamente navios, mas com baixios nos 2 lados, onde quebram ondas bem perto de você. O litoral do Paraná é bem curto, mas a entrada na Baía de Paranaguá abre um universo enorme de ancoragens, cheio de canais bem protegidos. Ficamos uns dias no Yacht Clube de Paranaguá, onde ainda vamos voltar, mas depois fomos para Antonina. Afinal, lá estava acontecendo uma regata de botes de apoio da FIBA. Isso não acontece todo dia. Eu estava gripado, com 39 de febre, mas não vi motivo para deixar de participar. A FIBA mantendo a chama deste nobre esporte ainda vivo. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal. Não custa nada, nos ajuda muito e você fica sempre sabendo quando lançamos novos vídeos. E se gostou do vídeo, antes de sair, deixe uma curtida. O Clube Náutico de Antonina nos recebeu de portas abertas. Aqui conhecemos pessoas incríveis, como o Marcelo, que organizou a regata de botes e nos ajudou muito, e o Basílio, que além de ser comodoro do clube, é também chefe do grupo de escoteiros do mar de Antonina. Oi, só as bobinhas apresentarem, molhando as canelas. Aqui é a centoleta, aqui ó, na frente da mão. Aqui ó. Olha bem, só tá olhando. Ó, dá um braço de distância pro outro. Quem tá na frente faz assim, ó. Nós vamos cantar uma música que vocês já conhecem ela, alguns que já estavam mais há tempo. Só que é a primeira vez que a gente vai cantar ela dentro da água. E em vez de andar pra frente, vocês vão andar pra trás. Cabeça, rosto, mano. 1, 2, 3. Cabeça, rosto, mano. 1, 2, 3. Um passo atrás, mano. 1, 2, 3. Em pé, sentado, mano. 1, 2, 3. Em pé, sentado, mano. 1, 2, 3. O Clube Náutico de Antonina, há 3 anos atrás, nós criamos um projeto social, a diretoria que está aí, dizendo assim, olha, o clube precisa ter uma ação educacional voltada às crianças da cidade, etc. e tal. O clube autorizou, forneceu uma salinha que a gente tem lá na sede social para os escoteiros usarem como base, tá? E aí a gente foi recebendo muita contribuição ao longo desses 3 anos, doações de barco. A gente recebeu uma doação de um barco inflável, foi o primeiro barco do grupo, está registrado na capitania, tudo certinho.
Depois começou a aparecer alguns lasers, snipe, optimist, canoa, e a gente tá assim, qualquer coisa que flutue em cima da água, a gente usa isso como uma embarcação, né? Dentro dessas reuniões, a gente tem que desenvolver atividades com as crianças que estimulem elas a trabalhar em equipe, atividades de envolvimento social, de crescimento espiritual, assim, sem nenhuma tendência religiosa, né, mas despertar um senso de espiritualidade nas crianças, atividades que desenvolvam elas fisicamente, intelectualmente. Então a gente vai mesclando isso. Então de vez em quando a gente vem aí e faz uma brincadeira com bola, com construções de bambus, etc e tal. Como somos um grupo escoteiro do mar, boa parte das nossas atividades são na água, né? Então, assim, embora a gente fale grupo escoteiro do mar, tem grupo escoteiro do mar lá em Curitiba, que vai lá no lago do Passaúna, tem grupo escoteiro do mar no Distrito Federal, que vai fazer atividade no Lago Paranoá, e por aí vai. Nós estamos aqui de frente para o paraíso, então vamos explorar. E vocês que cuidam desse bote aí? A gente que cuida. E esse vento aí, pessoal? É pouco, é muito? Então acho que tá tranquilo. Vocês velejam sempre nos mesmos barcos ou vão trocando? Sim, cada um tem o seu barco. Daí ele é a pessoa que fica responsável pelo barco, tudo, por verificar se tá tudo correto, esse tipo de coisa. Mas a gente veleja sempre nos mesmos barcos. Legal. Cada dupla tem o seu. Laser, são os optimistas dos lasers e os lobinhos agora que vão começar. A Aninha nem tanto, é de colete roxo, mas tem de tudo agora. Isso que daqui a pouco vamos lançar o bumerangue na água, que é o 22 pés. Só que tem que reformar ele inteiro ainda, tem muita coisa pra fazer. E vocês vão reformar? Vocês fazem também arrumam lá? Uhum. Massa. A gente recebeu, ele tava abandonado, ele tava como aquele ali. Os lobinhos ficam aprendendo junto com a gente. Só que eles ficam só por aqui na Bahia pra se acostumar com a água, porque daqui a pouco eles pegam já o Optimist e já saem velejando. Cara, é muito divertido. A adrenalina lá é muito incrível. Velejar é muito bom. Você sente toda aquela água vindo, batendo em você. Você tá ali em contato com a água. Não é igual um barco, outros tipos de barco que você fica... a motor que é só você... apertar um botão e sair correndo. Apertar um botão e ir, mas aí você tem que controlar tudo. Você tem que saber a direção do vento. Não é só colocar o barco na água e sair. É muito divertido. E tu acha que velejando a gente fica mais assim, tipo... geralmente que a gente não veleja e tal, assim, tipo, se tivesse uma chuvinha aqui, vou sair da chuva, tá? E a galera, a gente fica... Na chuva é mais legal. Na chuva é mais legal. A gente fica mais resistente ao tempo. O engraçado é que no escoteiro a gente aprendeu muita coisa, tipo, não só também velejar, tipo, nos acampamentos, fazer novas amizades também. Se tornar uma pessoa melhor também. Se tornar uma pessoa melhor. Forma um caráter aqui dentro do escoteiro. Bem legal, acampamento, serve pra gente estar sempre unido, interagir em grupo, saber... Aprender com os outros grupos também. Aprender com os outros grupos. Sabe mais que a gente. Tem bastante grupo mais velho, vem com a gente, compete. A gente fez uma regata dos escoteiros e a gente competiu com todos os grupos do Paraná, de escoteiros do mar, né? Do litoral. Pô, foi muito divertido. Competimos com a galera de Curitiba, que nem tem mar, mas... E aí, tem algum tipo de bullying com a galera que é escoteiro do mar e não tem mar ou não? Não, cara, tipo... Hoje eu olho essas crianças e fico pensando que adoraria ter tido essa oportunidade quando era criança. Antonina tem suas surpresas. É uma cidade com clima diferente das outras cidades que visitamos mais ao sul. Parece que preserva um clima interiorano mesmo estando ligada ao mar. Tanto nas pessoas quanto na natureza. A rotina era ir de bote para a cidade em uma baía que tem um clima de rio, amarrar o barco no pier público e comer um barreado. Assim como São Francisco do Sul, a corrente aqui é bastante forte. Acho que até mais. Tem dias em que você acorda e parece que o barco está andando. Tem um arco-íris bem atrás de você. O que você tem a dizer sobre isso? Que a maior parte das vezes é calmaria.
raras vezes um arco-íris como esse. E menos vezes aí daquela porradaria de travessia, né? Então a gente vai alterando e deixando a vida assim cheia de cores, né? Tomara que tenha memória suficiente para eu conseguir gravar. Absurdo. Uau! É muito cruel essa vida a bordo, assim, né? Essa coisa de você ter que enfrentar a travessia pra encontrar esse negócio. Aí o que acontece? Você encontra isso, você fala, ó, e aí, gostou? Aí você... Eu vou ter que enfrentar outra travessia. Pô, como é caro, essas paisagens são muito caras, assim, sabe, pra mim. Mas olha que absurdo de lindo, né? Por isso que as pessoas esquecem as travessias, os perrengues da travessia. Porque vê um negócio desse e fala, meu, tô louca que eu não vou ver isso de novo. Balanço, fala pra mim se essa não é a imagem mais bonita que eu já fiz aqui a bordo. Tem que fazer a vozinha do balanço aí. Sim, Aline. Ninguém minimamente responsável deixaria uma criança dirigir um carro. Mas um pequeno veleiro como o Optimist é feito para isso. O que será que significa para ela ter a experiência de estar sozinha em um veículo e ser responsável por ele? Olha, assim, realmente, cara, eu nunca parei para pensar nesses termos, mas, assim, essa pergunta, assim, me leva a pensar o seguinte, né? Hoje, eu moro em Curitiba, eu pego meu filho, ponho no carro, levo, entrego, ponho ele dentro da escola, daí no final da tarde eu vou lá, pego ele dentro da escola, ponho no carro, levo para casa. Então ele está sempre protegido por alguém. Não que a gente faça as coisas aqui protegido, a preocupação de segurança é a número 1, assim, tudo tal. Ele não tem um espaço onde é ele, assim, que tem que resolver os problemas. Quando uma criança está, assim, ela tem que cuidar do seu barco, do seu Optimist, etc e tal. Daí ela põe ele na água, daí ela entra dentro do barco, daí ela vai navegar, daí ela tem que trazer o barco de volta, e daí dá um ventinho forte, dá uma rajada, escapou o cabo do moitão, ela tem que botar de volta. Ela olha pro lado assim, o chefe tá lá, tá meio longe lá, ela sente que, assim, eu tenho que resolver esse problema. É comigo mesmo, né? Então, eu acho que essas coisas, assim, dão a essas crianças um contato com elas mesmas, com seus limites, com seus medos, e devagarinho, à medida que ela vai vencendo cada um desses obstáculos, assim, ela vai vendo que o medo é uma coisa, assim, que naturalmente a gente sente, né? Mas que o medo não paralisa, ela tem que mobilizar. Tem uma frase do Platão que eu acho brilhante, né? Ele diz assim: coragem é prudência aplicada ao perigo. Então, não que nós temos que sentir medo naturalmente. Toda vez que eu vou na água, que eu ponho o barco na água, sempre me dá um friozinho na barriga. Não tem como, por mais que, assim, esteja tempo bom, eu não sei o que vai. Pode ser aquela coisa, assim, alguma coisa pode acontecer. O medo não é ruim, o ruim é o pânico. O problema é aquilo que paralisa e não deixa você usar a tua coragem. Então essas experiências do jovem sozinho no barco, com o Optimist, uma criança de 10, 11 anos de idade ali e tal, 8, ele vai aprendendo a usar a sua coragem. Uns têm mais, outros têm menos. Tem alguns que têm demais, inclusive, então você tem que cortar o cara, senão ele não tem noção de perigo, né? A coragem dele é tão grande que ele fica cego ao perigo, então você tem que segurar esse cara. O outro você tem que ensinar ele a ter coragem, alguns seguem mais naturalmente, né? Isso não serve só para crianças. Estar por nós mesmos em um veleiro nos faz amadurecer. Falo por experiência própria. E acredito que por muitos outros velejadores também. A gente tem uma flotilha aqui no Grupo Escoteiro, atualmente com 5 Optimists, né? 10 lasers
4 snipes, 2 estão em reforma e tem mais um barco inflável, mais 3 caiaques e uma canoa. Então a gente vai, tem crianças que vão de 7 anos de idade até 18, né? Então tem um grupo de crianças de 7 a 11 anos de idade, que são os menorzinhos, a gente chama eles de lobinho. Lobinho porque tem uma história do Mowgli por trás, do que foi criado entre os lobos, então a gente procura ensinar leis de convívio social usando as ideias do livro da Jungle, lá escrito por Rudyard Kipling, na qual você tem um velho lobo, que é um cara, uma mãe, um pai, um adulto tal, que é a referência para os lobinhos. Assim, devagarinho ele aprende que tem que falar a verdade, que ele tem que ouvir os velhos lobos, que ele tem isso. E por eles serem crianças, a gente fala numa linguagem lúdica, numa linguagem imaginária. Então a gente consegue chegar na criança numa linguagem própria dela. À medida que ela vai crescendo, o grau de autonomia vai aumentando, eles de 11 anos de idade passam para um outro grupo de jovens, que são os escoteiros, propriamente dito. Ali o bicho começa a pegar, né? Então eles têm lá uma equipe, que nós chamamos de patrulha. Essa equipe é constante, eles têm um nome, tem um emblema, tem as cores deles, etc. e tal. Então, quando a gente vai acampar, quando a gente vai navegar, eles têm que pegar a barraca deles, eles têm que pegar as panelas deles. Olha, vocês que vão cozinhar. O chefe só está ali para coordenar. Depois, até dos 11 aos 14, ele passa para um terceiro grupo, que já pega um pouco já de adolescência e primeira juventude, que é o que a gente chama de sênior e guias. Então, só que o grau de autonomia deles já é bem maior, né? Então os escoteiros navegam com optimistas, eles são de 11, 12, 13 anos de idade, e depois já vão migrando para barcos maiores, né? Então nesse meio tempo a gente vai, então por exemplo, essa faixa etária aí de 14 a 17 anos, eles já têm um grau de autonomia tal que eles permitem eles montarem uma programação de atividades que eles querem fazer ao longo de um semestre. Olha, nós queremos escalar uma montanha, nós queremos fazer uma travessia lá queremos ir até Paranaguá, nós queremos acampar naquela ilha, a gente quer fazer uma festinha, a gente quer fazer um projeto social. Então a gente vai trabalhando processos decisórios com as crianças. Então nesse meio tempo, o que resulta disso é uma vida muito ativa assim, dentro do movimento escoteiro, em que a criança faz uma montanha de coisas diferentes. Lá no final, a gente espera que saia um ser humano melhor. Assim, sem uma régua muito precisa para medir o que significa ser um ser humano melhor, né? Eu acho que todos gostariam de ser um ser humano melhor. Nem sempre é fácil saber o que significa ser um. Quanto mais saber como chegar lá. O que eu devo fazer para me tornar um? Volto à minha inquietação do início. O que nos move além do dinheiro? O Basílio é um professor de economia. Ele já deve ter calculado que ser comodoro de um clube e chefe de escoteiro não são atividades que vão colaborar para deixá-lo mais rico. Porque ele e os outros chefes escoteiros, então, vão todo sábado doar o seu tempo sem ganhar nada em troca. Como tantas outras pessoas que prestam outros trabalhos voluntários. Por que escolhemos carreiras que nos dão às vezes menos dinheiro? Não era tudo movido pelo dinheiro? E eu achei isso o mais interessante porque você é economista, né? Porque, tipo, você é o ultra racional. Mas eu acho que a economia tem uma... às vezes, tipo... Eu acho que, assim, se o povo tivesse mais noções de economia, saberia usar melhor a democracia que a gente tem, por exemplo. Então, o curso de economia, assim, eu também... eu sempre fui curioso com os assuntos gerais, assim, aquela coisa meio a lá Leonardo da Vinci, né, que você tem que conhecer de tudo um pouco e tal, só que o cara era um gênio, eu não sou. Você também é um renascentista fora de época. Mais ou menos isso. De como é que o mundo, a sociedade funciona, né? Assim, as grandes questões sociais, a questão da democracia, a questão da acumulação de capital, a diferença de progresso entre países e por que uma cidade vai para frente e a outra não vai. E o curso de economia é bom para isso, assim, ele abre uma compreensão muito grande de várias forças sociais que estão atuando e tal, algumas coisas mais políticas, outras históricas, outras questões mais matemáticas, de modelar um problema específico, etc. e tal. Então,
Assim, é bom para você entender o terreno onde você está navegando. Digamos assim, vou navegar durante 80, 90 anos desse planeta numa sociedade que tem um certo padrão cultural, tecnológico e tal. Então, como é que eu me movimento e, eventualmente, assim, como é que eu organizo um curso na universidade? O que eu estou ensinando para os alunos, né? Formar os alunos para o mercado de trabalho, mas se eu formar o aluno vai se formar daqui a 5 anos e o mercado de trabalho de lá já mudou. Então, qual o mercado que eu estou formando? Né? Então, o que eu estou formando? A economia flerta com a sociologia. Com a sociologia, com a psicologia, com a filosofia, com a história e com a política. Né? Então, por isso que é um curso difícil. Muita gente desiste. O cara entra num curso para querer aprender a investir na bolsa, mas você quer mostrar esse mundo. Então, nem sempre é fácil. E aí essas coisas se misturam tudo e isso aparece aqui dentro, por exemplo, quando está gerindo o clube. Por exemplo, a gente está discutindo agora há pouco, né? Até que nível de progresso tecnológico uma região como Antonina, né, assim, o quão progressista é uma cidade histórica, cultural, que tem uma integração muito grande com a natureza, precisa para se desenvolver, né? Não adianta implementar uma baita de uma infraestrutura assim, náutica, atrair uma população rica para cá e desalojar a população residente pobre, que já está aí faz anos, né, vivendo aqui, etc. e tal. Só que Antonina, sim, ela teve vários ciclos de riqueza no passado e hoje é uma cidade que está meio assim, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, bem-estar humano, etc. e tal, está um pouco estagnada. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, né? Mas ela tem um IDH, um dos menores IDHs do estado do Paraná, Índice de Desenvolvimento Humano. Isso, assim, eu acho que qualquer empresa que está estabelecida aqui, assim, acho que ela tem uma empresa, governo, todos os participantes da sociedade tem que fazer alguma coisa por isso. Não é o governo que vai solucionar tudo, né? A gente tem um pouco essa dependência. Então, assim, com o clube a gente resolveu fazer, olha, nós vamos fazer um projeto social. Eu acho que o meio mais prático para fazer isso para nós, né, para o clube, era criar um espaço e oportunizar a criação de um grupo escoteiro do mar dentro do clube. Então a gente tem aqui algumas crianças no grupo escoteiro que são bens de vida, né? Tem outras crianças que não têm condições financeiras nenhuma, daí a população, os sócios, alguns sócios se cotizaram, estão ajudando essas crianças. E sabe, eu acho uma coisa muito legal essa convivência. Às vezes a falta de oportunidade vem da criança nunca ter convivido com alguém bem sucedido, sabe assim? Isso. E aí o fato de conviver cria laços que podem virar empregos, sociedades ou coisas assim no futuro, e é um exemplo também, assim, que ela se sente, eu acho, uma autoestima melhor, né? Assim, não sei se você sente isso no grupo, você vê que... Sente. O sonho da criança começa a mudar. Ela começa... aqui no mar, onde eu estou sentado agora, ali olhando pela capota, né? Se eu olhar aqui para trás, eu vejo o limite da Serra do Mar. Olhando ali para frente, eu tenho a linha do horizonte e eu não sei onde é que ela termina, né? Eu começo a sonhar mais distante, né? Então, à medida que a criança começa a ver que outras pessoas realizaram tais coisas na vida, tiveram sucesso na sua profissão, tal, estão fazendo isso, fazendo aquilo, ela começa a ter um sonho diferente daquilo que ela imaginava. Assim, por exemplo, eu fui chefe de um grupo escoteiro lá em Curitiba, do mar também, que a gente tem lá, Grupo Escoteiro do Mar Amigo Velho, durante 20 e poucos anos, assim, desde 85. E muitos jovens passaram por lá, vários, né? Recentemente, assim, 3 deles foram, depois de conviver, botar o pé dentro de um barco, etc e tal, resolveram que começaram a estudar, fizeram vestibular, passaram na Universidade Federal e foram estudar Ciências do Mar aqui em Pontal. 2 deles hoje estão lá na África fazendo projetos sociais. Estão ensinando os africanos, algumas regiões remotas da África, a construir banheiro. Coisas simples assim, né? O outro está envolvido lá trabalhando em estaleiro naval lá em Itajaí, né? Fez curso técnico de engenharia naval, agora entrou na faculdade. Então, assim, o cara, antes disso,
Um outro que eu nem dava tanto, assim, eu falei assim, me perguntava assim, o que vai ser dele e tal, não sei o que e tal. E o menino foi, fez concurso, virou bombeiro, hoje é tenente. A última vez que eu soube dele estava como capitão ali ali em Morretes, como responsável lá pela guarnição, não sei como é que fala isso, guarnição lá dos bombeiros em Morretes. Então assim, mexe com sonhos, cara. Isso é um negócio muito poderoso, muito perigoso, inclusive, sabe? Eu às vezes eu tenho que me cuidar, assim, sobre no que a gente estimula uma criança, sabe? De repente ela botar um sonho que está além das capacidades dela. Então isso tem que ir fazendo a coisa muito sutilmente, assim, sabe? Tem que deixar a criança muito à vontade para ela impor o ritmo dela, as inclinações e tal. Os jovens não aprendem só a velejar. Aprendem a cuidar de um barco e também de uma instituição, que é de todos eles. Participei em uma assembleia onde todos, mesmo os menores, votavam para aprovar orçamento e escolher os seus líderes. Um laboratório para se tornar um cidadão. Por exemplo, como se fosse meditar, porque ali eu só tô eu, o meu barco e a água, junto com o vento. É uma sensação muito boa, é relaxante, não sei, tipo... Libertador? Isso, é libertador, uma euforia, você está dentro de um barco velejando, indo para algum lugar. Ainda mais quando você não é um barco a motor, que você tem controle total ali do negócio, você depende de alguma coisa. É como se entrasse de novo em contato com a natureza, voltasse às origens. É uma coisa muito gostosa. E tá também em conjunto com o barco, o vento, o mar. Tipo, você tá, que nem o Luca falou, tipo, tá só você, o barco, a vela e o vento, o mar, tudo aquilo. Eu era muito quieto, muito na minha, assim, não gostava de muito contato. Não fazia muitos amigos tão fácil assim. Daí eu entrei pra cá e fiz amigos muito rápido. Traz toda essa união e ainda mais velejar, o que é mais gostoso do movimento. Você sente toda aquela sensação de liberdade, contato com a natureza. Enfim, o movimento me ajudou muito. A você interagir com os outros e se unir também, a trabalhar em equipe. Agora que a gente vai sair de barco, a gente vai em dupla, se ajudando para não acontecer nenhum imprevisto também. Querer melhorar nas coisas que você faz. Na realidade, a união que eles têm, ou a parceria, o companheirismo, é uma coisa muito bacana, é louvável, porque eles entram no mar, eles podem estar competindo, mas eles não têm o espírito de um querer ganhar do outro. Eles estão sempre indo juntos, evoluindo, aprendendo. Eu achei isso muito bacana. Eu vi você ali trabalhando com os meninos e com o clube também, né? E aí hoje a gente sempre fala assim que o dinheiro é o mais importante, tipo, é o normal você escutar, né? Assim, as pessoas se movem muito por isso, né? Mas só que, cara, muito é movido não pelo dinheiro também. Só que a gente não contabiliza, né? Tipo, por exemplo, tu tem um filho e tu cuida dele não por causa do dinheiro. Não, eu nunca calculei a taxa interna de retorno do João Pedro. Embora soubesse fazer isso, não me atrevo. Então, e por exemplo, tu cuida do clube e cuida dos escoteiros, não é por causa de dinheiro. Não, o que é essa outra coisa que move as pessoas a fazerem coisas não por dinheiro? E, assim, eu já refleti muito sobre isso, né? Assim, por que eu não consigo acumular capital, né? No sentido tradicional aí do que... eu não sei, assim, tem gente que tem que pegar um pincel e pintar um quadro porque aquilo está dentro dele e precisa sair, né? Assim, dá a impressão que ele nasceu com aquela marca dentro dele, com aquele impulso, e ele tem que realizar aquilo naquela vida, né? Para mim tem muito disso. Eu não sei se, assim, desde criança eu fui escoteiro e todo mundo contribuiu, assim, coletivamente com a minha educação. Assim, nunca tive uma educação muito individualista nesse sentido. Eu sempre me criei dentro de uma barraca, dividindo comida, dividindo cobertor, sempre dividindo, compartilhando, né? E aí, assim, quando eu vejo essas oportunidades de poder contribuir, melhorar um pouquinho, cara, você acaba fazendo isso sem saber por quê, se existe uma razão, existe um processo racional por trás disso. Eu acho que é um processo mais intuitivo, é uma coisa que parece que precisa ser feita, né?
A mesma coisa, assim, o cara vai morar num barco, aquilo tá dentro dele, ele precisa realizar aquilo naquela vida. Eu tenho um colega agora que tá para se aposentar, entrou numa escola de violão e quer aprender violão clássico, né? Então, mas por que isso? Sei lá, brotou dentro da pessoa, né? E, assim, tem uma coisa que acho que assim, nem tudo é só dar, né? Assim, é uma contribuição. Existe um aspecto egoísta nessa história toda, que é o que você ganha em troca fazendo isso. E muitas vezes, assim, eu tenho um veleirinho de 20 pés, assim, o Rio 20, já saí velejando sozinho, é legal, curto a natureza. Mas tem um tipo de alegria na vida, que é assim, aquela alegria que você tem quando ela é de um processo, assim, ela é a alegria do outro que vem para você, que ela é compartilhada. Então, dificilmente uma pessoa que interage, assim, uma pessoa egoísta que só interage com ela mesma nunca vai sentir essa sensação. E isso é meio uma cachaça que vicia, assim. Você fica feliz quando o outro cara, quando você proporcionou a felicidade do outro, daí aquela do outro contagia você e fica um fluxo que, assim, eu não encontrei em lugar nenhum mais isso. Eu poderia fazer tudo isso sozinho com meu filho. Às vezes eu pego ele e a gente sai velejando. Mas não é a mesma coisa quando a alegria é compartilhada, assim, sabe? Essa que eu acho que é uma coisa... Não é um jogo de soma zero. Não é. Decididamente, eu acho que é um produtório que no final dá uma coisa exponencial, assim, sabe? Para quem participa. Este não é um vídeo contra o dinheiro. Eu preciso de dinheiro e você também. O dinheiro foi uma invenção fantástica do ser humano e não tem culpa dos problemas do mundo. É só uma ferramenta de troca. E acredite, egoísmo e mesquinharia já existiam bem antes dele. Fiz este episódio porque vi gente se doando e me emocionei. Vi seres humanos de várias idades e classes sociais se tratando com respeito. E todos cresciam juntos e nada disso tinha muito a ver com dinheiro. Vi um pequeno recorte da nossa tão mal falada sociedade que me parecia por um momento estar sadia. E me senti acolhido, muito acolhido. Saí sem uma definição muito precisa do que movia as pessoas além do dinheiro. Talvez porque, na verdade, são muitas coisas. Amor, compaixão, lealdade e muitos outros bons motivos para fazer o mundo continuar a girar. Mas por alguma razão, a vida que levamos nos levou a pensar que o dinheiro é o principal. Eu hoje discordo. E você? Você pode até ir sozinho pra Vela Show, mas eu acho que você vai conhecer um monte de gente lá. Não estranhe se você chegar na Vela Show, caminhar pelos corredores e ver um monte de rostos conhecidos na multidão. Porque tem uma série de entrevistados do Hashtag Sal que vão estar lá. Eu sei que o Voca vai estar, o Eli Solha, que na verdade não é entrevistado, é o entrevistador que entrevistou a gente, o Felipe do PNL e mais uma galera, assim. Na verdade eu nem sei quantos vão estar, certamente o pessoal de Itajaí vai estar lá. E a gente também vai estar dando pelos corredores lá, as nossas 2 palestras. Falta pouco agora. E a gente está aqui em Antonina, já tem uma galera que está passando aqui pro Paranaguá para descer de barco até lá. Vai ser muito legal encontrar essa galera toda e ficar um fim de semana inteiro falando de vela e descobrindo o que está acontecendo de novo no mercado e não só do mercado, mas também na vida dos velejadores, né? Muitos que estão morando a bordo e tal, e pessoal de regata. Eu tô bem animado, vai ser muito legal, espero encontrar você lá 19 a 21 de abril esse mês em Itajaí, a Vela Show. Até mais! Se você gostou, por favor, deixe uma curtida. Se você gostou muito mesmo, ajude a gente a manter o canal e deixe um café para nós lá no Apoia-se. O endereço é este abaixo.